Civic G9, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças de trocas preventivas, consumo, lista de equipamentos, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Civic aqui em análise é na versão LXL com motor 1.8 16 válvulas flex e câmbio manual, ano 2012. E essa aqui é uma versão intermediária, a mais completa possível de pegar de um Civic G9 com câmbio manual. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 55.728. Já a tabela FIPE, um pouco mais alta, R$ 59.722. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Na minha região está numa média de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 60.255,74. Arredondando aí, R$ 61 mil já com a taxa de transferência e as placas instaladas. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é cobrado em torno de 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano excepcionalmente não vai estar sendo cobrado sobre o valor de tabela FIPE de 2022, e sim de 2021, que na época estava em R$ 44.652. Olha só como esse carro subiu de preço. Então, 4% desse valor dá R$ 1.786,08. Taxa de licenciamento, valor também aqui do meu estado, R$ 135,95. Já o seguro, eu vou considerar aqui uma média de 5% da tabela FIPE. É um valor que eu costumo cotar aqui para vídeos do canal, para carros que não têm uma tendência de ser muito caros aí com relação a seguro. Então, considerando esse percentual, vai ficar em R$ 2.986,10. Mas fique ligado porque este é um valor médio que pode ser maior ou menor, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou até mesmo se você já tem bônus de seguros anteriores. Então, tudo vai depender da cotação que você fizer, ou em qual seguradora você vai fazer essa cotação. Então, fique ligado. Mas falando aqui agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela há 3 anos atrás, ou seja, cotado em abril de 2019, era de R$ 45.111. Diminuindo do valor de tabela FIPE atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 4.870,33. Em percentual dá 8,16%. Não é à toa, né, que é um dos mais procurados aí na categoria dos sedãs médios, ao lado do Corolla também. Então é um carro bem procurado, bem valorizado, que você não vai ter maiores dificuldades de revendê-lo lá na frente. Talvez aqui nessa versão em específico fique um pouco mais difícil porque estamos falando de um carro com câmbio manual. A maioria das pessoas prefere um carro desse com câmbio automático. Mas, para quem gosta de uma pegada mais esportiva, ainda quer o prazer de trocar as marchas manualmente, essa aqui é uma boa opção de compra, com certeza. E também vai vender de certa forma bem rápido, ainda é um Honda Civic, não é? Mas, somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação média que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 37,80, o que dá por mês R$ 3,15. Parece loucura, né? Preço desse muito baixo para manter um carro com relação a documentos. Mas porque aqui estamos descontando o valor que esse carro teve de inflação. Ou seja, não é o que se espera, mas se nos próximos 3 anos um carro desse continuar inflacionando de preço como vimos aqui, praticamente o que ele ganhar de valorização, entre aspas, vai pagar a documentação mais o seguro. Não é o que esperamos, né? O certo é que nos próximos 3 anos,
comece a baixar de preço, o carro começa a desvalorizar, todos aí, né, seminovos, novos, e esse custo de desvalorização será somado aos custos de documentação. Então fique ligado porque no futuro esse custo anual pode ser significativamente maior. Mas vamos falar agora de cesta de peças. Como que é a manutenção preventiva periódica do Civic G9? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Colbrelli com sensor vai ficar em R$ 241. E atenção porque existe outro modelo de pastilha para esse ano modelo aí do Civic. Então, quando for fazer a troca, verifique com o seu mecânico, peça para ele tirar a peça, verifique lá o código para você não comprar a pastilha errada para o seu carro. Falando agora em discos de freio, o par de discos dianteiros da Fremax, R$ 442. Já o kit de velas da NGK, e aqui são velas de Iridium, R$ 229 as 4 velas. Pneus, as medidas aqui são as 205/5516, e eu cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 1.916 os 4 pneus. Óleo de motor, para esse ano modelo aqui do Civic, a Honda recomenda a viscosidade 10W30, e esse motor pega 3,7 litros com a troca do filtro. Então, 4 litros de um óleo genuíno Honda, 100% sintético, na viscosidade 10W30 e com a API SN, vai ficar em R$ 140. Já a correia de acessórios, sem tensor, só a correia, da Gates, R$ 142. Já o kit de corrente de distribuição, que não vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar aqui a título de curiosidade, da Holt do Brasil, vai ficar em R$ 771. E o que vem nesse kit? Uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Em condições normais você não vai precisar se preocupar muito com essa troca, né? Só se o carro tiver com a quilometragem muito elevada ou se der algum problema que você precisar fazer uma intervenção corretiva. No mais, não precisa se preocupar com esse kit de corrente aí. Falando agora em filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 66. Filtro de óleo, R$ 42. Filtro de combustível, R$ 32. E o filtro do ar-condicionado, R$ 30. Bem barato aí na parte de filtros. Falando agora dos amortecedores, os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum pressurizados a gás, R$ 1.217. Eu digo que para a categoria aqui dos sedãs médios, o preço de amortecedor está bem acessível. E como esse é um carro de transmissão manual, não vou falar aqui da troca do fluido da transmissão. Então, somando toda a cesta de peças do Honda Civic, vai ficar em R$ 4.497. Eu diria que, novamente, pela categoria aqui dos sedãs médios, está um carro com a manutenção preventiva bem acessível. É claro que aqui pode entrar outras manutenções corretivas, né? Principalmente como suspensão traseira, que é um pouco mais cara ali, parte de buchas, até mesmo exige que seja feito um alinhamento periódico preventivo. Aí sim essa parte pode ser um pouco mais cara de resolver, mas no mais é um carro que não vai te dar maiores problemas e se der é tudo condizente, tudo na média para carros aí dessa categoria. Muito bom. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, mas a gasolina está no preço proporcional ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Então, cotei com gasolina, que está a R$ 7,79 o litro. E esse carro tem um tanque de 57 litros. Então você vai gastar R$ 444,03 para enchê-lo. Falando de consumo, em dados de ficha técnica, na cidade, com etanol, esse carro faz 7,4 km por litro. Com gasolina, 10,7. Já na estrada, com etanol, 9,5.
com gasolina 13,4. Para um carro que tem fama de ser gastador, eu diria que o consumo dele está muito bom. E eu digo que na prática você consegue números até melhores aí, dependendo aí do trajeto que você fizer, das condições do trânsito e dependendo também da manutenção preventiva ali periódica tá sendo seguida à risca. É um carro que sim tem bons números de consumo, principalmente na estrada. E ainda falando em números, né? Falando agora de autonomia, com um tanque cheio de etanol, na cidade esse carro pode rodar 422 km, se for com gasolina 610. Já na estrada com etanol, 542 km, se for com gasolina 764. Números também excelentes que se devem também ao tanque aí de dimensões médias, tendendo a ser um tanque grande, 57 litros. Muito bom. Mas falando agora de lista de equipamentos, né? Essa versão intermediária LXL, de série ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis de acionamento automático, dupla airbag frontal e ABS, câmera de ré, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo e ISOFIX. E se você quisesse mais equipamentos, não tinha disponíveis aqui para essa versão LXL, você tinha que partir obrigatoriamente para a top de linha, que é a EXS. E aí você não tinha mais a opção do câmbio manual. Você teria que pegar com o câmbio automático, mas dava para acrescentar alguns itens interessantes a mais aí. Mas falando agora na parte de som dessa versão intermediária, né, já contava com CD, USB e comandos no volante. E aqui nesse ano modelo falta a conexão Bluetooth. É um sistema de som um pouco mais simples que na versão top de linha, né, a XS, era substituído por uma central multimídia que aí sim tinha o Bluetooth. Mas vamos falar agora de conjunto mecânico, um dos grandes pontos positivos desse carro. Motor R18A1 de comando simples no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui é o variador do tipo VTEC, com câmeras adicionais ali no comando da admissão para mudar o comportamento desse motor aí em médias e altas rotações. Ali em torno das 4.000 RPMs tem uma válvula solenoide que desloca esse comando longitudinalmente e aí um outro grupo de câmeras aciona essas válvulas de admissão, fazendo esse motor mudar o comportamento aí em altas rotações e ter um pouco mais de resposta ao acelerador. Isso em números gera 139 cavalos na gasolina e 140 no etanol, torque de 17,5 kg na gasolina e 17,7 no etanol. É um carro de peso médio, 1.230 kg, para a categoria bem adequado, porém como tem bons números de potência, a relação de peso-potência fica em 8,8 kg por cavalo. Desempenho muito bom, boas respostas, ainda mais nessa versão com câmbio manual, que não tem o conversor de torque para poder tirar um pouco daquela potência ali, principalmente nas trocas de marcha. Então aqui de respostas muito mais diretas, o que é bem interessante. Isso garante um 0 a 100 de 10,2 segundos, bem adequado para a categoria. E o porta-malas, bons 449 litros também adequados para a categoria, bem maior que da sua geração anterior, né? A G8 tinha só 340 litros de capacidade. Aqui você consegue levar bagagens da família inteira com certa tranquilidade. O câmbio é manual de 5 marchas, engates leves, justos, precisos, referência aí no mercado, né? Não poderia ser de outra forma. O carro que tem uma proposta de ter um comportamento um pouco mais esportivo, tem que ter um câmbio aí com engates à sua altura. Falando agora aqui de suspensão, na dianteira é do tipo McPherson, porém na traseira é independente do tipo Multilink. Então, controle melhor ali da rolagem da carroceria. É um carro que curva com tranquilidade, com segurança, vai te passar muita esportividade aí na estrada. Sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E a direção elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, tem boa variação de peso aí, de acordo com a velocidade, o que é bem legal. Falando aqui dos pontos positivos principais de se adquirir um veículo desse, primeiro aqui é a robustez e confiabilidade mecânica padrão Honda japonês, de qualidade, de construção, de produção dos seus veículos. Um carro que não quebra com facilidade, se você cuidar bem dele, obviamente, fazer ali as manutenções periódicas preventivas no tempo correto, não vai te dar maiores problemas. Claro, você também tem que pegar um carro de boa procedência, que também tenha passado por essas manutenções periódicas ao longo de toda a sua vida útil.
Além disso, motor de excelente desempenho para sua carroceria, boa relação peso-potência e ainda proporcionando um consumo de combustível adequado para sua categoria. Além disso, o carro com ótimo espaço interno, o assoalho traseiro aqui é plano, então maior espaço para quem vai aqui no meio do banco, espaço para os pés principalmente. É um carro de ótima estabilidade, comportamento de suspensão mais durinho um pouco e suspensão traseira independente, como já falei, referência nesse quesito. Posição esportiva ao guiar, para quem gosta da pegada aí de um carro mais esportivo, é uma das melhores opções do mercado com certeza. E o porta-malas, que é adequado, condizente para a categoria. Porém, como pontos de atenção, o primeiro deles aqui você tem que ficar ligado com o ajuste periódico preventivo da folga de válvulas desses motores aí da linha Honda. Como eles trabalham com tuchos mecânicos, é necessário que seja feito aí o ajuste periódico preventivo dessas válvulas. Se você não fizer, esse carro vai perder potência, vai passar a gastar mais combustível, o que não é legal. Outro ponto de atenção aqui também é com relação à suspensão. Falei que ela é de comportamento um pouco mais dura. Isso pode ser bom do ponto de vista de esportividade, porém, se você estiver procurando um pouco mais de conforto ao rodar, não vai ser das melhores opções. É um carro que tem uma batida de suspensão um pouco mais seca mesmo. Além disso, na traseira, a manutenção é um pouco mais cara, como eu falei. Buchas traseiras são do tipo hidráulica. Utiliza em maior quantidade, você também não pode ficar colocando paralela porque não vai durar muito. A suspensão traseira também exige o alinhamento periódico preventivo, assim como na dianteira, então um gasto extra para você ficar ligado, que se você também não fizer, vai correr o risco de ter um desgaste irregular nos pneus e perder um jogo de pneus aí à toa. E para quem quer pegar um carro desse aí com câmbio manual, mas quer o mais completinho possível, pode não gostar muito, porque faltam alguns itens interessantes, importantes para essa categoria. Primeiro aqui, falta o forro do porta-malas ali, o forro interno, que só tinha disponível na versão top de linha. Então, toda aquela máquina ali da tranca do porta-malas fica à mostra, o que é bem feio na minha opinião. Além disso, falta o farol de neblina, que também só vinha disponível na versão top de linha. E também um detalhe que falta, e esse aqui já falta em todas as versões do Civic G9, é o marcador de temperatura ali no painel. No G8 tinha, no G10 voltou a ter, mas nesse G9 ficou devendo. Então, para quem considera isso importante, assim como eu, é um ponto negativo, com certeza. Mas, de pontos negativos, esse carro tem pouquíssimos. É um carro que retribui muito pela confiabilidade, tanto na marca quanto no produto em si. É um carro excelente, resistente, durável, que você revende com facilidade. É um carro muito procurado no mercado de usados e que, se você pegar um em bom estado, bem conservado, documentação em ordem, manutenção em dia, não vai te dar maiores problemas, vai te deixar muito satisfeito, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos aqui, compraria um Civic G9, ainda mais com câmbio manual? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço um levantamento completo de todos os custos para adquirir e manter aquele carro que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre um Civic, um Corolla, talvez um Jetta, um Cruze, não sei. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.